Sabe o IPTU? Aquele imposto sobre a propriedade que ajuda a financiar as ruas, as escolas e os parques da nossa cidade? Pois bem, e se o sistema para calcular esse imposto estivesse, digamos, parado no tempo? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como uma mudança bem grande na Constituição brasileira está prestes a redesenhar o mapa tributário de muitos municípios por aí. E aí já começa a primeira pergunta, que é a pergunta central de tudo isso. O IPTU cobrado onde a gente vive é justo? Para muita gente, a resposta é um sonoro não. E o motivo, muitas vezes, é um sistema de avaliação de imóveis que, acredite, em vários lugares não é atualizado há décadas. Para a gente entender essa transformação toda, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos mergulhar no problema. Depois, a gente vai ver a grande virada constitucional que trouxe a solução e, por fim, vamos entender o que tudo isso significa para o futuro das nossas cidades. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. O problema. O coração da questão está nas chamadas plantas de valores genéricos, ou PVGs. Pense nelas como uma espécie de mapa do valor dos imóveis da cidade. O problema é que, em muitos casos, esses mapas estão amarelados, completamente desatualizados. E o impacto disso nos cofres públicos é gigantesco. Olha só esse dado. O Brasil arrecada só 1/8 do que as nações desenvolvidas conseguem com impostos sobre a propriedade. É uma oportunidade imensa de financiar serviços públicos que fica pelo caminho, tudo por causa de um sistema engessado. Mas por que ficou assim por tanto tempo? O impasse era, ao mesmo tempo, jurídico e político. Decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, como a famosa súmula 160 e o tema 211, basicamente estabeleceram que qualquer aumento real no valor dos imóveis precisava passar pela Câmara de Vereadores. Isso transformava o que deveria ser uma atualização técnica, sabe, numa verdadeira batalha política. E o resultado? Paralisia. E a consequência direta disso, como aponta a especialista Cíntia Estefania Fernandes, é o sistema que acaba sendo regressivo, ou seja, injusto. Imóveis em áreas que se valorizaram horrores continuam pagando imposto com base em valores de décadas atrás, enquanto a conta, muitas vezes, acaba pesando mais para outros. Mas esse cenário, que parecia que nunca ia mudar, finalmente começou a virar. E a solução veio de um lugar um tanto inesperado, a grande reforma tributária de 2023, que trouxe no seu texto uma alteração bem específica, mas muito poderosa. E aqui está ela, a virada de jogo, a Emenda Constitucional 132. O que ela faz? Ela autoriza as prefeituras a atualizarem a base de cálculo do IPTU por decreto do prefeito. Ou seja, ela finalmente separa a atualização técnica daquela batalha política que a gente falou. É uma mudança e tanto. A evolução fica bem clara quando a gente olha nessa linha do tempo, né? Saímos de um passado de restrição, de paralisia, para um futuro onde a gestão dos impostos pode ser mais ágil, mais técnica e, o que todo mundo espera, muito mais justa. Ok, mas como é que isso vai funcionar na prática? Bom, a nova abordagem cria uma divisão de responsabilidades muito clara. Uma coisa é criar as regras do jogo, outra coisa bem diferente é aplicar essas regras. A divisão de tarefas funciona mais ou menos assim, ó. A Câmara Municipal, por meio de uma lei, vai definir o como avaliar, ou seja, a metodologia, as fontes de dados, a frequência das atualizações. Já a Prefeitura, via decreto, vai executar essa avaliação, aplicando os critérios para definir os valores de referência, as tipologias dos imóveis e outras variáveis mais técnicas. Um define a regra, o outro joga o jogo. No fundo, a grande mudança é essa aqui: transformar a avaliação de imóveis de uma coisa meio subjetiva, quase uma arte, em uma ciência aplicada. A ideia é sair do "eu acho que vale tanto" e entrar no campo dos dados, dos fatos. Isso torna o processo todo mais objetivo e, claro, mais previsível. Certo, então, quais são esses famosos critérios técnicos? Como é que se chega, de fato, a um valor que seja mais justo? Vamos dar uma olhada nos fatores que as novas leis municipais vão ter que levar em conta. A avaliação passa a ser uma análise bem completa, com várias facetas. Não é só o tamanho do imóvel que importa. Entra na conta a localização, a infraestrutura que tem no bairro, a proximidade de escolas e hospitais, as características do terreno, da construção. Tudo isso entra na equação para se chegar ao valor. E para garantir que essa avaliação não seja feita de qualquer jeito, existe uma norma técnica, ANBR 14653. Ela é, basicamente, o guia que dá credibilidade e segurança jurídica para todo o processo. É o que garante que os municípios sigam as mesmas boas práticas sem achismos.
E não é um cálculo simples feito na mão. São usados modelos estatísticos bem sofisticados, como a regressão linear múltipla. Esses modelos conseguem analisar milhares de dados do mercado ao mesmo tempo para encontrar os valores mais precisos possíveis. É, literalmente, a ciência de dados trabalhando por uma tributação mais justa. Agora, uma coisa é fundamental. Uma atualização técnica, por mais correta que seja, não pode ser uma caixa preta. O novo modelo exige um compromisso muito sério com a transparência, para que toda a população possa entender e, se achar que algo está errado, contestar os novos valores. O processo ideal tem etapas bem claras. Primeiro, a cidade cria a lei com os critérios. Segundo, a prefeitura aplica esses critérios e publica o decreto técnico. E aí vem o passo mais importante para a transparência: a publicação de tudo. Dados, fórmulas, metodologias e, claro, um período para que qualquer pessoa possa revisar e questionar. E esses 90 dias são importantíssimos. A recomendação é que os novos valores sejam publicados com, no mínimo, essa antecedência, antes do imposto ser lançado. Isso dá tempo para todo mundo analisar e garante o direito de defesa do contribuinte. É a transparência funcionando na prática. E olha, essa mudança é muito maior do que só o IPTU. Ela é um passo gigante na transformação digital da gestão das cidades, conectando a arrecadação de impostos a um planejamento urbano que pode ser muito, mas muito mais inteligente. A ferramenta central para tudo isso é o tal do Cadastro Territorial Multifinalitário, o CTM. Pense nele como o cérebro digital do território da cidade. Ele não serve só para calcular imposto, não. Ele integra informações de planejamento, de meio ambiente, de defesa civil. É um sistema com múltiplas finalidades. O potencial disso é simplesmente imenso. Com um CTM forte, bem estruturado, uma cidade consegue planejar obras de forma mais eficiente, responder a uma enchente com mais agilidade e, claro, garantir impostos mais justos. É a base para uma gestão pública que funciona de verdade, com base em dados. Então, no final das contas, o cenário é este. A mudança na Constituição abriu a porta. A tecnologia nos deu as ferramentas. A grande questão que fica agora e que cada município vai ter que responder é como as nossas comunidades vão usar essa oportunidade para construir um futuro que seja de fato mais justo e mais eficiente para todo mundo.